Fala, mestre! Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que você e a sua família esteja muito bem, muito bem, tá? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao canal do Analista Sincero. Eu sou o Ademir Siqueira, já tenho mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, já atuei como especialista em investimentos do Departamento de Investimentos do Bradesco, do Banco Bradesco, do Departamento de Investimentos do Banco HSBC, que é o banco inglês, já atuei também no Banco Itaú, no Banco Citibank, que é o banco americano, e atuei como especialista em investimentos também do Banco Safra, tá? Um dos grandes especialistas em investimentos do Brasil e do mundo. Então hoje eu estou aqui para quebrar essa regra, ou quebrar essa exceção, ou quebrar esse mito, para a gente poder entender o seguinte. Cara, o que é melhor para você hoje? Imóvel físico? O que é melhor para você hoje? Imóvel físico ou investir em fundos imobiliários? Dilema do mercado financeiro. Você é bombardeado todos os dias com um monte de pessoas postando coisas nas redes sociais falando sobre o tema, tá? Investimento em fundo imobiliário, investimento em fundo imobiliário, investimento em fundo imobiliário, como funciona. Eu sei que é tentador você saber que existe possibilidade de você receber um aluguel todos os meses sem precisar ter um imóvel físico, sem ter aquela dor de cabeça do imóvel físico, que, entre aspas, é uma dor de cabeça. Então, automaticamente agora falaremos de todos os detalhes, para que você possa entender a diferença entre investir em fundos imobiliários e investir em imóveis físicos. Existe um certo ou errado? Claro que não. Tem pessoas que vão preferir 100% imóvel físico, porque precisa daquela sensação de ter o imóvel naquele local. Mas tem pessoas que são mais desapegadas, querem investir em fundos imobiliários em troca de não ter alguns problemas diários, cotidianos, que o imóvel físico pode trazer, tá? Mas como eu te falei, não existe o certo ou errado, existe a informação certa e o perfil de cada um no dia a dia, no objetivo pessoal e familiar, fechou? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Clica aqui no se inscrever no canal, já se inscreve, ajuda o canal a chegar em mais pessoas, o canal a chegar o mais longe possível para poder ajudar cada vez mais os investidores iniciantes e também os investidores que já estão aí no mercado há um tempo e precisam de uma orientação profissional. Eu sou o Ademir Siqueira, eu sou analista certificado CNPI, já estou no mercado há mais de 15 anos, conforme eu te falei aqui, e sou um dos 1.304 analistas no Brasil que podem fazer recomendações oficiais, fiscalizadas e reguladas. Somos poucos, mas estamos aqui para te passar boas informações de forma ética, transparente, simples. Podemos assinar também relatórios de fundos imobiliários, relatórios de ações, relatórios de ETFs, ações americanas, tudo de maneira regulada, tá? Então eu sou um dos analistas no Brasil que podem fazer isso e estou aqui entregando meu tempo para você, para que você possa aprender cada vez mais. Então, me dá essa força aí, clica no botão de se inscrever e já compartilha com os amigos e tamo junto, tá? Então aqui, ó, hoje o vídeo será sobre fundo imobiliário versus imóvel físico. Qual que é o benefício, qual que é o malefício? Lembrando que não existe o certo ou errado, existe sim o teu perfil de investidor, existe sim o teu objetivo familiar, o teu objetivo financeiro. Então vamos falar um pouquinho sobre os dois, tá? Imóvel físico e fundo imobiliário e imóvel físico, tá? Vem cá. Eu vou trazer primeiramente aqui o mais tradicional, tá? Vamos pensar aqui no imóvel físico. Quando você compra um imóvel, quem não lembra, né? Quem não lembra, ou quem não tem um tio, um parente, um pai ou alguém muito próximo que fala o seguinte, cara, eu vou construir casas para alugar. Eu vou construir um monte de casinha para alugar, vou deixar tudo alugado e quero viver de renda dos meus aluguéis. Quem nunca ouviu falar? Eu já ouvi muito falar sobre isso, eu já ouvi pessoas da família falando o seguinte, meu objetivo principal é trabalhar aqui, 30 anos nessa empresa, 35 anos que seja, para me aposentar, mas enquanto isso eu vou fazendo pé de meia, construindo casas em periferias, ou construindo casas pequenas, ou construindo casas em algum local específico que você tenha o terreno ali, dependendo do condomínio, a cidade ou a região do país, não importa agora, mas que você tenha aquele objetivo de receber renda. Quando você tem um imóvel físico, você tem aquela sensação de que ele está numa rua, cara. Você passa nessa rua aqui, ó, você está andando aqui nessa rua, você sabe que esse imóvel é teu. Você sabe que esse imóvel aqui é teu. Tem gente que gosta dessa sensação
de passar naquela rua, de passar naquela avenida, ou de ir naquele bairro e saber, aquele prédio ali é meu, aquele imóvel é meu. Então, para as pessoas que gostam de investir em imóvel físico, que é muito tradicional o investimento em imóvel físico, ela gosta de saber que aquele tijolo ela consegue tocar, ela consegue ir lá, pegar na parede daquele imóvel, pegar naquele muro, entrar naquele imóvel e saber que o imóvel é dela. Ela gosta disso. E, totalmente, respeitosamente, você não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em fazer isso. No imóvel físico, qual que é o problema principal? A gente tem problema de vacância. O que significa vacância? Imóvel vazio. Você tem um problema que o imóvel pode ficar vazio e você ter que buscar um novo inquilino. Ou, ao contrário, o imóvel ter um inquilino que o cara dá trabalho, aquela família infelizmente está passando por algum problema, não está mais conseguindo pagar o aluguel e você cobrar, pagar advogado para entrar com ação de despejo, tem todo um processo burocrático que você tem que arcar quando aquele inquilino não está pagando o aluguel, tá? Então você pode ter problema de vacância, imóvel vazio ou um problema de não estar recebendo grana, de você ter deixado de receber o aluguel em um determinado mês ou aquele inquilino já está alguns meses sem pagar. Então você começa a ter burocracias em torno disso, tá? Então é um dilema quando a gente fala do imóvel físico, é um ponto de atenção, tá? Qual que é outro ponto de atenção no imóvel físico? Taxas. Quando eu falo de taxas, aqui entra condomínio, aqui você tem taxa de condomínio, você tem manutenção do imóvel, que é pintura, reforma, o imóvel está vazio, você está pagando condomínio sem ter ninguém morando que pudesse arcar com aquele condomínio, você tem taxas, manutenção, você tem água, luz, pintura do imóvel. Deixa eu lembrar mais um aqui. Você tem IPTU. Tudo isso são questões que envolvem o imóvel físico. Imagina que você tenha 300 mil reais hoje. Vou colocar aqui, tá? Vou até colocar aqui embaixo. Ó, imagina que você tenha 300 mil reais hoje para investir. Se a gente pegar uma média de 0,70 de rentabilidade, 0,70 aqui de rentabilidade do imóvel, estamos falando de praticamente aqui uns 2.100. Uns 2.100 por mês de rentabilidade. Então você está recebendo dos 300 mil investidos nesse imóvel físico, como exemplo, R$ 2.100. Porém, se você estiver fazendo as coisas da forma certinha ali, eu sei que é difícil fazer, porque no Brasil a gente tem muitos tributos. É complicado fazer, mas é necessário fazer. Se você está declarando de forma correta, de forma certinha, todos os anos a sua declaração de imposto de renda, o teu imóvel, mais os recebimentos que o inquilino te paga, desses 2.100, você ainda tem que tirar o quanto? Vou até colocar aqui, ó, 27,5 de imposto de renda. Você é obrigado a tirar desse valor 27,5 de imposto de renda. Então, automaticamente, você tem um aluguel líquido de uns 1.500 e poucos reais aqui por mês. 1.530 e pouquinho, pensando aqui de cabeça agora. Dá uns 1.500 reais líquido aqui de imposto de renda. 0,70 aqui daria esses 1.500 reais aqui. Por quê? Porque você tem que pagar 27,5 de imposto de renda ainda. Então, esses são os dilemas quando você investe em imóvel físico. É interessante investir? Quem nunca ouviu alguém falar que imóvel sempre vai ser o imóvel, né? Imóvel sempre vai existir, vai se valorizar. Principalmente se você está em uma região que vai passar um metrô, que vai ter um desenvolvimento, vai ter novo mercado, novas vias, um parque, vai ter um monte de coisa envolvida, vai valorizar o teu imóvel. Vai valorizar o teu imóvel. Mas aqui o foco é te mostrar a diferença entre investir em imóvel físico e investir em fundos imobiliários. Se você investe em imóvel físico, tudo bem, não tem nada de errado. Só que você conhece todos esses dilemas que eu te falei aqui. Tudo isso aqui que eu te passei é real e realmente faz muito sentido, tá? 300 mil reais no imóvel hoje, que você tem um imóvel de 300 mil reais, você vai estar alugando ele, recebendo uns 2.100 reais. Se for, talvez seja até menos. Mas eu estou pegando aqui um 0,70 aqui de base para você receber. 2.100 vai ter que pagar na declaração do imposto de renda do ano
subsequente você vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda. Então, tudo que você recebeu ainda vai ser tributado em 27,5% de recebimento de renda, e complemento da tua renda vai ter 27,5% de imposto de renda, tá? Isso no imóvel físico. Trouxe alguns exemplos bem simples para você aqui, para você entender o contexto. Agora, vamos falar sobre fundos. Fundos imobiliários. Inclusive, eu quero te convidar, tá? Não vou fazer nenhuma recomendação aqui nesse vídeo, mas te convido a você ir lá no dia 8/5, no primeiro vídeo do canal, que eu recomendei 3 fundos imobiliários. E também, agora na sequência, esse mês, já recomendei 3 fundos imobiliários do agronegócio também. Então, são os 3 fundos imobiliários do agronegócio, bem interessantes para você começar a investir, se te interessar os fundos imobiliários, tá? Então, eu vou deixar a descrição dos 2 vídeos aqui para que você aproveite e veja as minhas recomendações de fundos imobiliários. Tanto os que são negociados da forma tradicional, que são fundos de tijolo, fundos de galpões logísticos, por exemplo, também como os do agronegócio, que são fundos novos aí no mercado, tá? Então, fundo imobiliário, o que você não tem? Imposto. Zero imposto, tá? Tudo que você recebe de dividendos todos os meses, imagina aqueles 2.100 que eu citei agora. Imagina que o fundo imobiliário está te pagando sobre aqueles 300k, aqueles 300 mil reais do exemplo, está te pagando 0,70 no mês de dividendo líquido de imposto. 0,70. Esses 2.000 reais aqui seria todo seu, isento de pagar imposto de renda, tá? Qual que é a diferença principal aqui? Quando você fala de fundos imobiliários, você consegue investir com pouco capital. Você não consegue ir hoje numa rua, ou ir ali no shopping center, ou até mesmo um galpão logístico, você não consegue comprar aquele galpão com 100 reais. Você não consegue comprar aquele galpão com 100 reais. Porém, cotas dos fundos imobiliários que eu recomendei recentemente, a grande maioria custa 100 reais. Você consegue, custam 100 reais, um pouquinho mais de 100 reais ali. Então, nessa faixa tem uns menores, outros um pouquinho maiores. Você consegue virar sócio de grandes empreendimentos imobiliários com um valor muito pequeno de cota. Então, esse é um benefício. O imóvel não. Se você não tiver a grana para comprar um imóvel, você não vai ter um imóvel. Já nos fundos imobiliários, você já consegue comprar cotas do fundo imobiliário com pouco capital. Tem fundo imobiliário que custa 10 reais. Tem cota de fundo imobiliário que custa 10 reais. E te paga um aluguel todos os meses como se você tivesse aquele imóvel físico. Você tem, mas você é um dos sócios. Você é um dos sócios daquele imóvel. Por exemplo, galpão logístico. Tem lá um fundo que eu recomendei recentemente, que é o Bresco Logística, o Bresco 11, é o Bresco Logística, que ele é dono de 11 empreendimentos imobiliários, salvo engano agora. Um deles, por exemplo, está alugado para o grupo GPA, Pão de Açúcar. Os caras são gigantes. Então, aquele galpão logístico, se você passar na frente, você sabe, opa, aquele galpão logístico eu sou um dos sócios. Eu sou um dos sócios daquele galpão logístico. Então, automaticamente, você sabe que você é sócio daquele galpão, você é sócio daquele imóvel, só que você não precisou desembolsar 300 mil, 500 mil, 1 milhão de reais. Você não precisou desembolsar nada disso. Você precisou desembolsar só um valor de uma cota. Então, esse é um benefício quando a gente fala de fundos imobiliários. Receber um aluguel sem precisar ter um imóvel. Você recebe um aluguel sem a necessidade de ter um imóvel. Por quê? Porque você virou sócio de grandes empreendimentos imobiliários que tem uma gestão ativa. Você tem os fundos imobiliários com gestões ativas, gestores experientes, pessoas que estão administrando todos os imóveis daquele fundo. E você é um dos donos porque você virou um cotista comprando, por exemplo, uma cota. Fechou? Então, imposto de renda em fundo imobiliário não tem. Se você falar para mim, Ademir, cara, mas eu resolvi vender as minhas cotas. Eu comprei a cota por 100 reais e resolvi vender minhas cotas por 105. Serei tributado ou continuo isento? Você será tributado em 20% de imposto de renda, tá? Quando você vende as cotas, comprou por 100 e vendeu a cota por 105, sobre os 5 reais de ganho de capital, de valorização, você vai pagar 20% de imposto de renda em cima dos 5 reais de valorização da cota. Você paga 20% de imposto de renda. Agora, os aluguéis que entram na tua conta todos os meses, na conta da tua corretora, é isento de imposto de renda, tá? Então, todos os valores que são depositados de aluguéis na tua conta todos os meses são isentos de imposto de renda. Isentos. Você não precisa pagar imposto. Se você vender as tuas cotas hoje, se você vender as tuas cotas, você paga a tributação de 20% em cima do ganho de capital.
Se as tuas cotas você vendeu por 99, você não teve ganho de capital. Você perdeu R$ 1 por cota, recebeu dividendos o ano inteiro, mas saiu com a cota R$ 1 a menos. Você não precisa pagar imposto. O imposto é sobre o ganho de capital. Ponto importante agora também, um ponto importante. Quando você fala de inquilino, você não tem problema diretamente com o inquilino. Você tem um gestor que administra todos os fundos que fazem parte desse conglomerado de empresas do fundo, que são galpões logísticos, shopping centers, são ativos financeiros. Você tem todo um conglomerado de empresas ali e negócios que tem uma gestão ativa, tem um gestor, tem um CNPJ, tem um administrador, tem tudo isso. E você tem aquela parte da vacância também que pode ficar vazio? Tem. A manutenção, isso tudo você deixa de lado, isso tudo você só recebe os dividendos. Você tem uma gestão ativa que faz isso, você tem a gestão ativa que está fazendo todo esse processo e você não tem problema. Automaticamente você deixa de ter esse problema que ser resolvido por você exclusivamente, tá? Problema de vacância, problema com inquilino, problema judicial com inquilino, por exemplo, que está sem pagar aluguel, com questão de despejo, tudo isso, manutenção, pintura, reforma, condomínio, nada disso você tem aqui no fundo imobiliário. Você compra suas cotas na bolsa, compra suas cotas do fundo imobiliário negociadas na bolsa de valores e você tem ali isenção de imposto de renda. Todo aluguel que entra você recebe ele líquido de imposto de renda. Se você resolver vender suas cotas, você vai ter tributação, claro, na venda das cotas você vai ter tributação pelo ganho de capital e você não vai ter esses problemas que você tem no imóvel físico. Quando eu falo problema, pensa entre aspas, tá? Quando a gente tem um imóvel físico é maravilhoso, é uma conquista da gente, é uma conquista nossa, é uma conquista. Se você não é muito apegado na questão do imóvel físico, fundo imobiliário pode valer muito mais a pena para você, porque você não tem 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais para comprar um imóvel e lá naquela rua que você quer comprar um imóvel e conseguir comprar. No fundo imobiliário você consegue começar a receber um aluguel todos os meses com 100 reais, com 10 reais. Tem fundo imobiliário que a cota é 10 reais. Tá? Então você consegue entrar nos fundos imobiliários com pouco capital e já começar a receber. E começar a receber aluguel todos os meses. Às vezes você fala, Dani, cara, eu estou recebendo aluguel 10 reais por mês, 20 reais por mês. É assim mesmo, você tem poucas cotas. Então não queira receber R$ 1.000 por mês de aluguel, sendo que você tem uma cota. Não faz sentido, né? Se o fundo vai distribuir 0,70 e você só tem uma cota, e essa cota custa por exemplo, R$ 100, você vai ter um valor bem pequeno para receber. Se você tem R$ 1.000 em cotas, você vai distribuir 1%, você vai receber só R$ 10, por exemplo. Então, tem todo esse processo que é interessante que você entenda que é ao longo da vida. Você vai construindo patrimônio. O fundo imobiliário é uma forma de você entrar de forma simples, sendo sócio de grandes empreendimentos imobiliários. Aquele shopping center na tua rua, aquela casa, aqueles galpões logísticos que tem na tua cidade, aqueles empreendimentos imobiliários lá que são prédios comerciais, lajes corporativas, você pode ser sócio investindo em uma cota, duas cotas, três cotas, e assim você vai comprando cada vez mais cotas. Entrou o aluguel, compra mais cotas, vai fazendo a bola de neve positiva. Aí você evita todos os problemas de manutenção, inquilino, condomínios, taxa de IPTU, nada disso você tem quando a gente fala de fundo imobiliário. A única questão é, ponto importante, fundo imobiliário é negociado em bolsa de valores, as suas cotas. Então as cotas podem subir ou podem cair, dependendo da oferta e da demanda e da volatilidade do mercado. Então, às vezes, você compra uma cota por R$ 100 e daqui 6 meses ela está custando 95. Só que todo mês você está recebendo, por exemplo, 1% de aluguel pingando na tua conta todo mês e você está comprando mais cota. Você fala, não, cara, não estou preocupado não, eu comprei um fundo imobiliário bom e ele vai valorizar ao longo do tempo, é a consequência. Mas lembre-se, fundo imobiliário é negociado na Bolsa de Valores e você tem a cota sendo movimentada para cima ou para baixo, dependendo da quantidade de negócio. Por isso, quando você investe em bons fundos imobiliários, que eu até recomendei no meu canal, vai lá nos vídeos, que vai ficar na descrição, eu recomendei 6 fundos imobiliários. 3 eu já tinha recomendado no primeiro vídeo do canal e 3 agora do agronegócio. Então você tem esse processo de valorização da cota ou não. Então as cotas podem subir ou não, ou podem ficar de lado. A questão é, os dividendos são pagos todos os meses para você. Os aluguéis entram todos os meses na tua conta. Então fique atento para você entender que uma queda da cota, a cota desvalorizando não significa nada ruim para você. Se você está num bom fundo imobiliário. A questão é, vou continuar recebendo dividendos perenes, o fundo tem bons inquilinos, o fundo tem boa gestão e eu estou no fundo ali para me beneficiar do recebimento do aluguel todos os meses. As cotas vão variar conforme a busca por mais
compradores, por mais negócios. E ao longo do tempo, hoje a gente tem 2 milhões de investidores na Bolsa de Valores que compram fundos imobiliários. Daqui a pouco vira 4 milhões, daqui a pouco vira 10 milhões, se Deus quiser. E o fundo imobiliário que você está, com certeza, se for um fundo interessante, um fundo que está bem gerido, bons imóveis, a cota vai subir naturalmente. Então se preocupe em receber os dividendos todos os meses, tá? Então é isso. Essa é a diferença que eu trago hoje sobre investimentos em fundos imobiliários versus investir em ativos físicos, em imóveis físicos, beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Aproveita também para já compartilhar com os amigos essa informação importante e já ativa o sininho para todos os dias às 19 horas você receber uma aula nova minha aqui. Fechou? Tamo junto? Muito obrigado e até a próxima aula.